pro trabalho. E é com muita alegria que eu recebo hoje aqui nos estúdios da Notícia o empreendedor, amigo nosso, Maurício Fonseca. Seja bem-vindo, Maurício! Obrigado! E hoje a gente vai falar de um assunto bem diferente, né? A gente já trouxe vários assuntos sobre empreendedorismo aqui, inclusive alguns relacionados à educação e os diferenciais da educação, que é uma das minhas paixões. Mas no programa de hoje a gente vai falar sobre uma metodologia nova que o Maurício Fonseca, junto com o sócio dele, foram pesquisar internacionalmente e estão implantando num município aqui da cidade de São Paulo. Mas Maurício, obrigada por ter aceitado o convite, mas antes da gente entrar profundamente na pauta, a gente tem uns amigos de baixa visão ou cegos que acompanham o programa. Então a gente sempre abre fazendo, vocês talvez já tenham ouvido falar sobre a audiodescrição, aqui nós criamos a autodescrição de imagem. Então a gente sempre abre o programa se autodescrevendo para o nosso público, porque vai ter um amigo nos assistindo, Sim. que ainda não conhece a Regina, ou a conhece, mas quer saber como ela está hoje, e vai conhecer hoje o Maurício e gostaria de saber quais são as características físicas dele. Eu posso me autodescrever e você se autodescreve depois? Qualquer coisa eu ajudo? Claro. Olha, pra quem não me conhece, eu sou Regina Ramalho, sou loura de olhos verdes, uso o cabelo cortado aqui na altura dos ombros. No programa de hoje, eu visto uma calça jeans azul escura, uma camisa social rosa e por cima um casaquinho de lã marrom com umas listrinhas. Essa é a minha autodescrição de imagem dessa manhã. Como você se autodescreveria, Maurício? Bom, eu sou o Maurício Fonseca, eu tenho cabelo e olhos castanhos, cabelos curtos, eu uso óculos e estou usando uma calça bege, sapatos marrons e uma camisa branca e azul listrada. Branca e azul listrada. E Maurício, você também é servidor público, né? Você trabalha junto a uma entidade do governo. Imagina você empreender e ainda ter uma atividade pública. Quanta coisa cai. Me falou aqui já várias outras atividades que você atua. Conta um pouquinho pra gente quem é o Maurício, o empreendedor Maurício Fonseca. De fato, a gente acaba se envolvendo em muitas coisas, né? Mas como você comentou, eu trabalho para o governo do estado de São Paulo, na área de desenvolvimento de negócios, de atração de investimentos. Além disso, também sou casado, tenho 3 filhos pequenos. Já manda um beijo para sua esposa, nossa amiga também, e para os filhos em casa. Sim. E além disso, como você comentou, eu sou empreendedor, então junto com meu sócio nós iniciamos uma escola e também uma editora com um e-commerce junto, acoplado. E além disso também eu estou cursando uma segunda graduação, então também fazendo faculdade novamente, depois já de mais de 15 anos fora da sala de aula. E também sirvo como membro do conselho de um seminário, o Seminário Martin Butzer. Então são várias atividades que a gente tem que ir de alguma maneira equilibrando tudo. Mas de tantas coisas assim, porque empreendedor é assim mesmo, por que você escolheu investir na educação? Você contava um pouquinho antes, quando a gente fazia a apuração, né, a gente já começou a apuração por telefone, já ia algumas conversas, mas a apuração num café gostoso aqui, antes de começarmos a gravar, você comentava que você tem uma editora que veio antes da escola, mas na realidade a ideia da escola veio antes da editora? Isso, a gente começou a trabalhar na escola antes e depois a editora surgiu como uma consequência, mas foi mais rápido de implantar, de implementar, né? A ideia de abrir uma escola, na verdade, não havia passado pela minha cabeça antes, né? Era um tema assim que me atraísse, né? O setor de educação. Mas aí quando você tem filhos, você começa a pensar na educação dos seus filhos, e foi o que eu fiz. E quando eu pensava em que escola eles iriam estudar, eu ficava um pouco desanimado, porque eu olhava ao redor e eu não encontrava escolas que me atendessem plenamente, que eu pudesse falar com confiança, com segurança, que eu gostaria que eles estudassem ali. E aí, por uma daquelas coisas da providência de Deus, eu acabei me encontrando com um artigo na internet falando sobre educação cristã clássica, que eu não conhecia. Então eu resolvi pesquisar mais a respeito. E quanto mais eu lia, quanto mais eu me aprofundava no tema, mais eu ficava apaixonado por essa por essa metodologia, por essa pedagogia clássica, e fui me aprofundando, aprendendo cada vez mais e comecei a falar com outras pessoas a respeito. E aí então, numa das reuniões que nós tivemos no seminário Martin Butzer, eu comentei com eles, com os meus colegas do conselho, a respeito sobre esse novo tipo de educação que eu não conhecia antes,
que na verdade nem é tão novo, mas para mim era novo. E eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo também. Acho que sim, não é muito conhecido no Brasil principalmente, né? E falei para eles que seria interessante se a gente pudesse ter uma escola como aquela no Brasil, mas até então não me imaginava eu sendo o dono ou fundador da escola. E aí então, naquela conversa com os meus colegas ali, eles gostaram da ideia, começaram a indicar outras pessoas, e um deles me indicou uma pessoa que já estava no ramo de educação, que é o meu sócio, o Elmer. Então nós nos conhecemos naquele momento, a gente começou a pesquisar sobre o assunto, e então juntos fomos desenvolvendo essa ideia, até que a gente começou a formatar isso e vimos que se fosse para fazer, nós teríamos que abrir essa escola. Então nós fomos aos Estados Unidos para aprender mais, visitamos lá dezenas de escolas por vários estados. Lá hoje são em torno de 400 escolas cristãs clássicas, já um movimento que existe há pouco mais de 30 anos, então rapidamente ele cresceu. E lá nós fomos aprendendo então e trouxemos isso para o Brasil, e aí foi aí que a gente começou a formatar e adaptar isso para um modelo brasileiro. E é interessante, né? Porque como é que chama a metodologia? Cristã clássica. E a escola é a Trivium. Trinitas. A escola é a Trinitas. E essa metodologia, ela traz a gramática, a lógica e a retórica. Isso. Né? E a gente pensa nisso para filósofos, né? Quando você colocou isso num grupo que a gente participa, em comum, a gente frequenta a mesma igreja, a Igreja Presbiteriana Paulistana. E quando você colocou lá no grupo, eu que sou educadora, eu falei, o que é isso? Né? Nunca ouvi falar disso. Sim. Aí eu fui procurar na internet e eu só via filósofos falarem disso. Eu falei, mas peraí, que a proposta é para ensino, né, de crianças. Sim. Mas como que é isso? Me explica mais, Maurício. Então, assim, a pedagogia clássica, ela começou na Grécia Antiga, então é algo que já tem aí uns 2.600 anos, mais ou menos. E quando o Império Romano dominou a Grécia, ele absorveu aquilo. Então aquele modelo pedagógico fundado pelos gregos acabou também se tornando um modelo greco-romano por todo o Império. E quando o cristianismo então surge ali e vai se espalhando pelo Império Romano, 2.000 anos atrás, os cristãos entenderam que aquele era um bom modelo pedagógico, era um bom modelo escolar, e se apropriaram daquilo com algumas adaptações. E até o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6,4, que é para os pais criarem os seus filhos na admoestação do Senhor. E lá ele usa uma palavra que dizia respeito exatamente ao modelo que os gregos haviam inventado de pedagogia. Então os cristãos entenderam que era para utilizarem aquilo. E de fato aquele foi um modelo pedagógico utilizado por séculos. E depois de muito tempo ele começou a ser descontinuado em prol de modelos mais de pedagogia científica. E foi sendo esquecido com o tempo. E aí então, lá em meados de 1970, um pastor americano chamado Douglas Wilson ele entrou em contato com esse modelo pedagógico, aí também já discutido por uma pensadora que veio um pouco antes dele, a Dorothy Sayers, também escritora de romances policiais e uma pesquisadora muito importante de temas medievais na época dela, lá nos anos 40, 50. E ele entendeu que aquele era um bom modelo pedagógico e resolveu começar uma escola nos Estados Unidos usando esse modelo. E então aquilo explodiu e hoje são mais de 400 escolas, como eu comentei. Né? Tem muitas diferenças, mas uma diferença fundamental é entender que a criança se desenvolve em 3 grandes estágios ao longo do seu período até o fim do período escolar, né? E aí o que a Dorothy Sayers traz de inovação, de diferente, é que ela fala assim, nós deveríamos pegar esse modelo medieval do Trivium, que então é a gramática, a lógica e a retórica, e aplicar como formas de ensino para os diferentes níveis de desenvolvimento da criança ao longo do tempo. Então uma criança entre os seus 5 e 10, 11 anos aproximadamente, o que ela fala é que a criança naturalmente gosta de memorizar coisas, de aprender músicas, trava-línguas, jogos com palavras. Então a gente se utilizar dessa facilidade natural da criança para ensiná-la
as bases de conhecimentos de todas as disciplinas, que é o que ela chama de gramática. Então ela fala, se você vai ensinar a gramática do idioma, do português, mas também da matemática, da história, da biologia, que são aqueles fatos básicos de cada disciplina. E com um esforço de memorização para que então no estágio seguinte, que é o estágio da lógica, a criança tenha já aquelas informações básicas de todas as disciplinas, e nesse momento seguinte em que ela naturalmente passa a se interessar pelo porquê das coisas, pela lógica por trás daquilo que ela aprendeu, então ela possa desenvolver um raciocínio crítico, mas com embasamento. Não é um raciocínio crítico vazio, como muitas vezes a gente tem na maioria das escolas, porque a criança não sabe de nada e ela quer criticar alguma coisa que ela nem sabe. Como é que se critica algo que você não domina? Antes do Maurício continuar explicando pra gente isso, a gente vai para um breve intervalo e volta já aqui para a redação. Você já pensou em escrever um livro? E o que está faltando para você tirar esse sonho do papel? Agora é a hora de pôr em prática. A nossa equipe da Notícia para o Trabalho te dá todo o suporte, não só para escrever o seu livro, como também para diagramar, imprimir e lançar. Tá esperando o que para começar? De volta à redação da Notícia para o Trabalho, conversando com o empreendedor Maurício Fonseca, fundador de uma escola com a metodologia que trabalha a gramática, a lógica e a retórica já nas séries iniciais do desenvolvimento infantil. A gente falava no outro bloco um pouquinho dessa metodologia e sobre as 3 fases da criança. E estávamos na lógica, né? Sim. Já indo para a retórica, né? E é natural que as crianças cheguem na idade do porquê. E às vezes é porque sem ter nem razão. É às vezes só para mostrar que elas têm razão. Você já teve essa sensação do seu filho estar te perguntando assim, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí os psicólogos até dizem que a gente deve fazer assim, filho, não sei. Admitir que não sei, porque às vezes a criança só quer ouvir que você também não sabe tudo. Né? Sim, ninguém sabe tudo. Então, as bases que você pesquisou dizem que a gente tem que aproveitar essa fase do porquê. E aí a gente continua desenvolvendo a criança de que maneira, Maurício? Sim, e aí então nesse momento ela começa a desenvolver o raciocínio crítico, mas é um raciocínio crítico informado, Embasado. não é vazio, porque ela já conhece os fatos básicos das disciplinas. Então no momento seguinte, aí já se aproximando lá do ensino médio, que seria a última fase, aquela criança, o adolescente, ele começa a ter um desejo natural por autoexpressão, maior do que antes. Ele quer mostrar para o mundo quem ele é, quem é a personalidade, quem é aquela pessoa. E então nós aproveitamos essa naturalidade, essa facilidade da criança, do adolescente, para que então ele possa aprender a se expressar com beleza e com respeito, com beleza, com verdade, que é exatamente a retórica. Então ela vai pegar aqueles fatos básicos que ela aprendeu na fase da gramática, vai aplicar um raciocínio lógico que ela aprendeu na fase da lógica, da dialética, e agora expressar isso com beleza e com verdade na fase da retórica. E quando nós líamos isso impressionava bastante, mas a gente pensava, será que funciona? Será que isso faz sentido? E então nós visitamos as escolas lá. E aí quando nós fomos lá, isso realmente deu aquela certeza, sim, funciona, porque a gente está vendo na prática. A gente via crianças que desenvolviam as virtudes que nós esperamos que elas desenvolvam. Então nós víamos as crianças serem educadas, serem amorosas uns com os outros, com os professores, com a equipe, muito diferente do que a gente vê às vezes no Brasil, de crianças batendo até no professor, pondo veneno na água do professor, como a gente viu recentemente, né? E desenvolvendo essas virtudes aliado a uma excelência acadêmica. Não era só a virtude moral, mas era a virtude moral com a excelência acadêmica. Então nós vimos, por exemplo, crianças pequenas ainda que sabiam falar com muita fluência sobre a história dos Estados Unidos, sobre os presidentes, sobre a geografia do país. Nós vimos adolescentes de 14, 15 anos indo na frente de um auditório de quase 2.000 pessoas para fazer um discurso de memória de 20 minutos sobre algum tema polêmico em discussão naquele momento na sociedade, e eles tinham que apresentar aquilo com argumentos convincentes, com embasamento, com raciocínio lógico e com beleza. E falavam ali com muita naturalidade.
Então, quando nós vimos isso ali na prática, a gente falou, realmente funciona. É isso que a gente quer trazer para o Brasil e é isso que a gente quer para os nossos filhos também, né? Então, foi assim que deu essa garantia para a gente começar a escola. E se alguém quiser levar essa metodologia também para a sua escola, vocês estão pensando já em expandir isso? Se, por exemplo, já como a gente compra às vezes um sistema amplo de ensino, como a gente compra de repente um sistema objetivo, e tantos outros programas que existem, né, Montessori e tantos Sim. outros. Vocês estão pensando também em compartilhar isso com outras escolas que já têm uma estrutura, mas que de repente falam, nossa, estamos numa metodologia que também, essa metodologia está mais perto do que a gente queria fazer aqui, mas a gente não conhecia. Quero levar para a escola. Até por isso que nós tivemos a ideia da editora. A editora veio na sequência, acabou abrindo antes, mas foi muito por isso. A gente pensou, poxa, no Brasil as pessoas não conhecem o que é educação clássica, né? E como que a gente vai abrir uma escola sendo que ninguém sabe do que se trata? E a gente precisa treinar professores, nós precisamos apresentar essa ideia para o público, a gente precisa de material didático. Então, por isso, nós começamos a editora para nos auxiliar nessa tarefa. Então, aos poucos, nós temos lançado materiais sobre educação clássica e queremos, muito em breve, começar a lançar materiais didáticos também, para que outras escolas também possam se utilizar disso. E também, em paralelo, nós já temos conversado com outras escolas, com outros grupos que querem abrir escolas pelo país, para auxiliar, dando essa assessoria, essa consultoria, para que eles também possam fazer a mesma coisa. E eu não vou poder deixar também de terminar, aí eu vou já colocar aqui nas descrições dessa reportagem o site da escola, para vocês entrarem em contato com o Maurício, o site da editora, para quem quiser adquirir alguns títulos, ele vai recomendar um título antes da gente terminar. Mas bem, a gente está indo quase para o final da entrevista e eu não posso deixar de falar de uma coisa que foi muito interessante, que é assunto do momento. Inclusive no quadro de carreira a gente traz constantemente empreendedores para falar sobre isso na hora que você está procurando um funcionário para sua empresa, que são as profissões do futuro. Muito tem se falado, e há um temor desde que o mundo é mundo, que desde que o mundo tem profissão, de que uma profissão deixe de existir, mas a gente está num momento do país que eu acho que mais do que qualquer outra época, a gente não sabe para que a gente está formando esse profissional. E você até usou um termo que eu ainda não tinha ouvido, que são das profissões incertas. Que essa metodologia vai ajudar muito nisso. Quer falar um pouquinho sobre isso, Maurício? Porque uma das preocupações que os pais muitas vezes têm, que é uma preocupação da sociedade em geral, que nós vemos um período de mudanças muito rápidas, muito constantes. E nós não sabemos, daqui 30 anos, que profissões vão existir. Será que vai ter contador ainda, ou vai ser tudo por sistema? Será que... O que vai existir? Quem vai ser esse advogado? Pois é, será que é só um site que você entra e já resolve tudo? A gente não sabe como vai ser. Como vai ser esse médico? Pois é, e as coisas têm mudado numa velocidade muito grande. Então, qual será que é o valor de você treinar alguém para uma profissão que você não sabe se vai existir daqui 10 anos? O que essa pessoa vai fazer se essa profissão acabar? Ele vai depender de ajuda, enfim, é uma situação complicada. E aí, a pedagogia clássica, ela tem um diferencial que ela prepara a criança e o adolescente para ser um aprendiz para a vida inteira. A ideia é formar autodidatas. Nós queremos que aquelas pessoas saiam da escola, ao fim do ensino médio... Com gosto do saber. Exatamente, o gosto do saber e sendo capazes, desenvolvendo aquelas ferramentas básicas que te possibilitam ser autônomo no aprendizado. E com isso, nós temos uma garantia maior, claro que certeza ninguém tem, mas a gente tem uma garantia maior de que essas pessoas vão ser capazes de aprender novas profissões que talvez ainda serão inventadas. Talvez por elas. Quem sabe? Talvez pode por ser. elas mesmas, né? E a gente viu isso até, um comentário que uma pessoa fez com a gente lá nos Estados Unidos, um autor dessa área clássica, ele falou assim, meu filho, por exemplo, ele se formou em filosofia. Foi a faculdade que ele fez. E sabe com que ele trabalha hoje? Com programação. Ele falou, poxa, né, não tem nada, aparentemente nada que ver. Pois é, mas só que na escola ele aprendeu lógica. Então ele desenvolveu um raciocínio lógico que colocou ele muito à frente de outras pessoas que tinham feito faculdade de programação, mas que não tinham desenvolvido tão bem esse raciocínio lógico, que não eram capazes de escrever um programa, um código com uma lógica bem formada. Olha, eu aqui um exemplo, né? Eu estudei primeiro o magistério, depois o direito e empreendo e vivo da área de comunicação. Criei a notícia que é muito fora da caixa, metodologias de comunicação, um treinamento que é fora da caixa. Estou eu aqui um exemplo. Mas é uma coisa muito interessante a gente falar e eu quero dar um cutucão.
né? Porque pra gente pensar já nas crianças para que não aconteça no futuro. Eu, Regina Ramalho, eu acho um crime, Maurício, por exemplo, na minha área, vamos falar da minha área, de comunicação, que eu entendo, quando eu vou pegar um estudante para trabalhar comigo aqui, eu pergunto para ele, e aí, tua faculdade te explicou algo sobre empreendedorismo? Não. Só que o nosso meio é um meio pequenininho, muito fechado, o meio de comunicação. E eles ainda continuam formando repórteres e jornalistas que vão trabalhar como PJ, na pejotização, sem dar a mínima noção de contabilidade, sem dar a mínima noção de vendas, sem dar a mínima noção de empreendedorismo. Então eu tô falando só da minha área, porque se a gente for falar, de uma das minhas áreas, né? Porque eu tenho outras formações e uso todas elas aqui no meu empreendimento. Então é um crime. Então eu fico feliz que as crianças já do município de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, a cidade que tem tanta coisa boa em termos de saúde e educação, estejam agora comemorando a sua escola e feliz com a editora que vai possibilitar a nós pais e outros, e nós professores, porque eu também sou uma educadora, a conhecermos mais dessa ciência, dessa metodologia, para termos cada vez mais embasamento, para se não tivermos isso na instituição onde a gente atua, de repente a gente será a nossa semente lá, para nós sermos a luz no mundo. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço, muito obrigado. Quem quiser saber outras informações, qual portal procurar? Pode procurar o www.trinitas.com.br, é o site da escola, e da editora é o www.editoratrinitas.com.br. Lá tem todas as informações. Qual é o título básico que um educador que queira saber um pouco mais sobre o assunto ou um dono de escola deve adquirir lá na editora? Eu quero sugerir um lançamento, vai sair do forno agora nessa próxima semana provavelmente, chama Sabedoria e Eloquência. É um livro fantástico, escrito por 2 PhDs americanos sobre educação clássica. Você lendo esse livro, você vai entender tudo que a gente está falando. Obrigada, viu, Maurício? Um abraço para o seu sócio, para sua esposa, para os seus filhos. Muito e obrigado. quero pedir licença para agradecer também a nossa equipe, o meu marido que está hoje aqui comigo também atuando como sócio da notícia, acumulando 2 empresas, a minha filha Fernanda também que está ajudando em outras partes, fora toda a nossa equipe, mais representadas pela nossa família, mas que fazem parte aqui da nossa família, e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau!